fiz o Beijo em Franz Kafka, já era um projeto antigo, Viveu Kafka, que é um projeto do meu sócio, que é sócio comigo na produtora, Manhas e Manias Projetos Culturais, que é o Eduardo Figueiredo, que dirigiu Festa também. Veio o Sérgio Roveri para escrever o texto, e foi um momento extraordinário da minha vida o ano passado, o ano de 2019, porque eu pude fazer os 2 espetáculos ao mesmo tempo. Eu costumava dizer que na época, no ano passado, né, nem se eu tivesse protagonizando uma novela das 9, eu teria sido tão feliz, porque eu estava de quarta a domingo, que é uma coisa que eu sempre sonhei por mim, eu ficava em cartaz de terça a domingo, só folgava na segunda, fazendo 2 peças diferentes, sendo que quarta e quinta-feira eu estava em cartaz em São Paulo, no meu teatro, com entrada franca ainda, lotando a casa, que foi um projeto que a gente conseguiu fazer com a Secretaria Municipal de Cultura. E eu chegava na sexta, no sábado e no domingo, eu estava no Rio de Janeiro, fazendo uma coisa completamente oposta do Festa Comédia, que era um Beijo em Franz Kafka, vivendo Kafka. E aí, no final de 2019, fazendo as 2 peças concomitantemente, simultaneamente, eu recebo a notícia de que eu tinha sido indicado ao prêmio Senin pela Academia Brasileira de Artes, como melhor ator do ano, pelo Kafka. E, bom, recebi com muita felicidade, né? Eu já fui indicado diversas vezes na minha vida para prêmio de teatro, mas nunca tinha ganho. Então, eu falei, estou muito feliz, mas não vou ter expectativa nenhuma e tudo mais. E fiquei muito feliz que ganhei o prêmio e foi um ano realmente abençoado. As pessoas sempre diziam, nossa, fazer o Kafka é muito difícil para você, né? E eu falava, não, eu faço com uma certa tranquilidade, né? Depois que eu dominei o repertório, depois que eu dominei o personagem, depois que eu me senti seguro, é uma questão de lapidação, né? Porque fácil nunca é. Mas difícil mesmo para mim era fazer o Festa Comédia. Porque você sustentar uma plateia durante 1h20 minutos, sozinho, com as pessoas que foram para lá, para você fazê-las rir. Então, algumas, né, de braços cruzados, tipo, me faz rir aí, palhacinho. Porque, às vezes, né, o marido vai a contragosto para o teatro. Ele está passeando ali pelo corredor do shopping, mas ele não queria ir no teatro. Mas é a mulher que quer. Então, você tem que lidar com essa energia, fazer as pessoas se divertirem, não perder o timing, entrar na respiração da plateia, controlar a sua respiração para ter a plateia aqui na sua mão. Tudo isso é uma química e uma equação que é muito difícil. Agora, quando a plateia é inteligente, quando a plateia vibra com você, isso te dá mais gás, te dá mais motor para você ir além e de você sair quicando. Eu, pelo menos, saio quicando. Franz Kafka é um espetáculo que eu torço muito para que volte para São Paulo. Eu não conseguia, eu trabalhava em teatro, né? Então eu não conseguia ir quando vocês estavam aqui. E eu sou fascinado por esse universo do Kafka. Eu me identifico muito com esse universo dele. Eu acho que a coisa da insegurança com a obra, o lance de ter vindo, né, à luz depois de morrer, já é interessante, mas o sofrimento que essa criatura devia sentir em relação à não aprovação, porque artista, de algum modo, sempre acaba esperando um pouco da aprovação do outro para meio que validar a sua própria obra, né? E isso eu acho fantástico. Eu fiquei louco porque não consegui ir. Eu torço muito, espero que vocês voltem um dia para São Paulo para eu conseguir assistir esse espetáculo. Foi um dos espetáculos do ano passado que eu sofri por não ter conseguido. A gente ficou muito feliz, assim, primeiro porque a direção do Eduardo Figueiredo é uma direção brilhante. E é muito curioso ver essa trajetória do Eduardo, que é um diretor que eu trabalho há tantos anos, de uma pessoa que dirige Festa Comédia, que dirige Gatão de Meia-Idade, ser o mesmo diretor que dirige Frida e Diego e que dirige Um Beijo em Franz Kafka. Era uma montagem, nós estreamos no MASP, né? No Museu de Arte de São Paulo. Então você pode imaginar o que isso não representava.
porque a montagem, plasticamente, ela era muito rica. As pessoas elas entravam, literalmente, numa obra de arte, já pelo cenário. Não à toa, o cenário teve várias indicações a prêmio, né? E o espetáculo foi indicado para todos os prêmios. Bibi Ferreira, Shell. Só no prêmio que eu ganhei, nós fomos recordistas de indicação. O espetáculo, ninguém teve mais indicação que a gente teve 10 indicações. Ganhamos dos 10, ganhamos a metade, se não estou enganado. Então era um espetáculo muito caro para a gente, né? No sentido de que a gente tem muito apreço por ele, muito carinho. E é o que você muito bem disse, assim, é um espetáculo que fala de novo sobre o início da nossa conversa, sobre a vocação e sobre os anseios e sobre as dúvidas de todos nós. E que através da figura do Kafka, isso fica tão humanizado, né? Porque você vê que um gênio como ele tinha dúvidas sobre o seu ofício, tinha dúvidas sobre o seu potencial criativo. Então, se ele tinha isso, tá tudo bem com a gente, né? Tá tudo bem com a gente. Você é um ator muito versátil, tanto na questão do meio cênico, né, TV, teatro, cinema, enfim, mas também por essas atmosferas emocionais e tal, de drama, de comédia. Versatilidade é algo que se aprende? Então, Daniel, eu acho muito engraçado quando algumas pessoas falam assim para mim: nossa, você nasceu pro drama, eu amo você fazendo drama. E outras pessoas falam: nossa, você nasceu para comédia. Eu, particularmente, eu acho que não sou um comediante, sou um ator que faço comédia, amo fazer comédia. Eu acho que o ator que tem uma verve para comédia, ou que é um comediante, ele tem uma coisa dentro dele que é de nascença, que é uma percepção crítica de mundo e um repertório, porque você tem que ter um repertório intelectual e um repertório de estudo, né? Sempre o estudo, para que você possa administrar e compor isso dentro de uma partitura, né? De encenação, de estética, e traduzir tudo isso para o seu corpo, para a sua imagem, para o que você quer dizer. Então, eu acho que, no meu caso, é fruto de burilar muito, é fruto de muita pesquisa interna, e uma obstinação. Eu sou muito obstinado pela versatilidade. Você tocou num ponto que, assim, é crucial para mim. Eu já vi ao longo desses mais de 30 anos, esse ano eu faço 33 anos de carreira, muitos atores que surgiram e que eu falava: nossa, é genial esse cara, essa atriz é genial. E aí, no segundo trabalho, eu notava que aquela pessoa era exatamente aquilo, né? A genialidade dela é aquela. Que não está errado também, porque se a gente parar para analisar, existem vários gênios mesmo de um personagem só. Dercy Gonçalves era uma gênia, das maiores comediantes que o Brasil já conheceu, mas ela era uma gênia de um personagem só. O Renato Aragão é outro gênio. Alguém pode dizer que o Renato Aragão não seja um comediante de ponta? Ele é um patrimônio nosso, mas ele é o Didi, ele é esse personagem que ele construiu. Então eu acho que não existe certo nem errado. Existem caminhos e escolhas que você faz como ator. A minha escolha pessoal é uma escolha pela versatilidade. É isso que é um tesão para mim. Entendeu? Por exemplo, eu me lembro um espetáculo que eu fiz com a falecida Leide Francisco, um texto do Aziz Bajur, chamava-se Agora ou Nunca. E eram 3 personagens diferentes que eu tinha que fazer. Eu tinha que fazer um garoto de programa, que era o garoto de programa, ele se achava o homem mais bonito e gostoso do planeta. E eu tinha que fazer o porteiro do prédio dela, e depois eu fazia o dono de uma agência, que ela contratava o garoto de programa. Esse cara da agência era um senhor que eu tinha que fazer de 55 anos de idade. Bom, na época eu tinha 19 anos de idade. E eu me lembro que assim, eu usava uma barriga
da novela Barriga de Aluguel, que a Leide fazia e que ela trouxe da Globo. Então, era uma caracterização bem grande, em pouco espaço de tempo. E eu lembro que a gente foi para o Sesc de Nova Friburgo e o administrador do teatro me encontrou no dia seguinte na piscina da unidade do Sesc. E ele veio perguntar para mim, nossa, eu adorei a peça, não sei o quê. Eu só não entendi porque aquele senhor não apareceu no final para agradecer. E o senhor era eu. E isso aconteceu inúmeras, incontáveis vezes no Festa Comédia. Isso aconteceu incontáveis vezes comigo no Solidão a Comédia. E isso aconteceu no meu primeiro espetáculo adulto de estreia, que foi um texto e direção do Ronaldo Ciambrone, chamado As Filhas da Mãe, que eu fazia os 7 personagens masculinos do espetáculo. Foi o primeiro espetáculo que o meu pai viu meu, e ele me viu fazendo 7 personagens. E ali o meu pai disse para mim que, daquele jeito português, né, durão, disse, eu não te reconheci em nenhum dos 7. Então, isso para mim, se as pessoas vão me indicar para prêmio, se os críticos vão gostar ou não, meu trabalho não é pautado para isso. Meu trabalho é pautado para aquelas pessoas que eu tenho o prazer, a honra e a satisfação de, em todas as vezes da minha carreira, nem que tivesse sido uma pessoa na porta do teatro me esperando para falar comigo e para falar sobre o meu trabalho. Eu já saí do teatro várias vezes arrasado por questões profissionais ou por questões pessoais, e eu ouvi coisas lindas do público. Então, o meu trabalho é para o público, é para impressionar o público e para eu poder brincar, porque a profissão de ator é enganar os outros. Então, eu quero enganar, no melhor sentido da palavra. Você acha que é mais difícil começar hoje do que começar lá no finalzinho da década de 80? Pergunta difícil essa. Eu acho que cada momento da vida, daquela época e de hoje, tem as suas dificuldades e desafios. Eu comecei justamente num momento onde se tornou moda virar ator, ser ator. E durante essas décadas todas, eu fui me deparando com um monte de gente que entrou e saiu da profissão. A grande maioria delas, todas não vocacionadas, porque é uma profissão que é necessário ter vocação. Porque senão você não consegue sofrer tudo que você sofre nessa profissão. Existe muitas complicações assim, para cada momento. Eu acho que a de hoje é que existe uma avalanche muito grande de gente que continua sonhando com fama, com sucesso. Eu acho que isso vem diminuindo um pouco e a gente vem filtrando um pouco mais para as pessoas que querem pegar um atalho e serem famosas através do YouTube. Então, os youtubers perceberam que vai dar muito trabalho você ser ator, precisa decorar muito texto, precisa estudar, precisa entrar no set de gravação com texto na ponta da língua e, dependendo do diretor, só estar com o texto decorado não é suficiente, né? Tem que compor o personagem. Agora, eu acho que o maior desafio de hoje é a questão política brasileira. A gente vive um momento muitíssimo complicado para as artes. Nós sempre fomos esquecidos, né? Sempre. Nós sempre, em qualquer partido, por todos, nós sempre fomos esquecidos. Por um ou outro partido, ainda nos deram alguma atenção melhor. Nós tivemos um ministro da cultura que poucas pessoas falam, mas que foi incrível para as artes, que abnegou da arte dele, que é um dos maiores gênios desse país, que é o Gilberto Gil, e fez um trabalho extraordinário e deixou um legado incrível para a cultura brasileira. Mas não é o que vem acontecendo hoje, porque existe uma corrente horrorosa e tenebrosa que nos desqualifica como artistas. E que, pior do que isso, nos humilha.
E tudo isso hoje a gente começa a entender, quer dizer, nós não, o público começa a entender que é fruto de fake news, né? Com todas as loucuras e maluquices que foram faladas sobre a Lei Rouanet, chegaram a dizer que a atriz de 16 anos é sustentada pela Lei Rouanet. Gente, uma atriz de 16 anos que faz malhação, ela não tem nem carreira. Ela não pode nem ser proponente de um projeto na Lei Rouanet, porque ela não é produtora. Enfim, todas as maluquices que disseram que a TV Globo é sustentada pela Lei Rouanet. A Lei Rouanet, ela não privilegia a televisão. Então, hoje, a gente vive um país que não preserva sua memória, definitivamente, não preserva os seus artistas, um país que perde João Gilberto, que perde Aldir Blanc e que não coloca uma nota de pesar, né? Nós vimos em todos os governos passados que não houve uma palavra de carinho, de conforto, de respeito à memória. E não é porque nós, artistas, sejamos melhores do que o açougueiro, do que o padeiro, que era o meu pai. É porque essas pessoas ajudaram a construir a memória afetiva do país. Essas pessoas levaram a história e o nome do Brasil para fora. Eu estou falando de baluartes da história das artes brasileiras. Então, é impensável que um país e a sua... Nós não temos mais Ministério da Cultura, né? O que é um absurdo. Mas que a Secretaria, então, de Cultura não se manifeste, que o presidente, todos os presidentes sempre se manifestaram quando nós tivemos perdas. Então, o que esperar? Além de não ter carinho, de não ter zelo pelos seus museus, pela Cinemateca, nós ganhamos prêmios importantíssimos no ano passado. Nós ganhamos Cannes, o Brasil ganhou 2 prêmios importantíssimos internacionais. E não houve uma menção a isso dentro do Brasil, porque não há respeito, há uma divisão partidária e ideológica muito forte de conceitos e de valores. Os artistas que pensam diferente não podem ser respeitados e todos os artistas, cientistas, pensadores são execrados e são inimigos. E com isso veio o desmantelamento de tudo que cerca as artes, né? A Funarte, a Ancine, que ficou meses sem um dirigente. Isso são coisas que foram acontecendo ao longo desse governo, que já está prestes a completar 2 anos, que não é falado e que são tantos os acontecimentos que, na verdade, hoje em dia, quando as pessoas me perguntam o que eu tenho para dizer para um novo ator, para um jovem ator, eu não sei nem muito bem o que dizer, porque o futuro ele é incerto. As adversidades que o universo artístico brasileiro são imputadas são inacreditáveis, assim. Eu acho que a diferença entre os outros governos e esse é que os outros governos fingiam se preocupar ou se preocupavam um pouco com a cultura e essa é contra a cultura. Eu acho que essa é a diferença principal. É isso, faziam um pouco ou fingiam que faziam, mas essas coisas sempre foram muito poucas. Nunca entenderam que nós somos uma indústria potente, que nós empregamos muita gente, que a gente é responsável por um percentual significativo do PIB brasileiro, e que gera emprego para muitas famílias. Não conseguem entender que um teatro não é o atorzinho que está no palco, entendeu? Eu digo atorzinho com ironia. Ele é formado pelas pessoas que trabalham no teatro. A senhorinha que limpa o teatro, ela paga as contas dela, ela leva o pão para dentro de casa, limpando o banheiro que o público vai usar no teatro. O tiozinho da pipoca na frente do teatro, o Uber que a pessoa pega para ir ao teatro, tudo isso é a economia indireta e direta que o teatro agrega. Os bilheteiros,
o administrador, o operador de som, os técnicos da casa, e aí, fora isso, os técnicos e a equipe do espetáculo que a casa abriga, que é muita gente na frente e atrás do ator que está no palco. E a gente tem menos público, comparativamente do que da década de 80, a gente vem num decréscimo de quantidade de público, fruto de muita coisa, de uma cultura que não se existe no país, que fomente as artes brasileiras e que fomente as pessoas a pensar. Boa parte dos professores que lecionam, que são bravos guerreiros nesse Brasil, que também não tem uma sustentação. Talvez por conta disso tudo, pela avalanche de gente que se tenha mais hoje em dia em função de concorrência, menos oferta de trabalho e mais concorrência somada às questões políticas e governamentais, eu acho que hoje em dia é um desafio muito maior ser artista no Brasil. Você é um cara muito talentoso, um ator muito talentoso, mas também é um homem muito bonito. Existe uma ditadura da beleza no meio, ponto de em alguns meios ou em alguns momentos se sobrepor à necessidade de talento? Olha, é uma pergunta muito pertinente essa que você está fazendo. Eu era uma criança muito bonita e eu ouvia isso o tempo inteiro na rua. A cada 10 pessoas que vinham falar comigo, 7 falavam, nossa, que olhos lindos essa criança tem. E só 3 falavam que eu era bonito. Eu odiava, porque eu preferia quando diziam que eu era bonito. E aí, quando eu comecei a dar os meus primeiros passos como artista, eu agradeço muito a Deus, assim, essa autoanálise crítica minha, porque eu nunca quis me pautar nisso. E isso tem a ver com muitas coisas. Primeiro, pela escola que eu tive, que veio da televisão, através do Chico Anísio e do Jô Soares, como eu já falei. Da escola que eu tive vendo filmes preto e branco, que naquela época já eram clássicos, do Oscarito com Grande Otelo. Eu nunca quis ser apontado, nem que eu fosse chamado para fazer um personagem por uma questão de atributo físico. E aí, no início da minha carreira, nessa primeira peça de teatro que eu fiz no Teatro Amador, eu fui fazer o quê? Um príncipe. Até que eu fui fazer a minha primeira peça profissional, que foi esse musical, eu fazia um francês maluco, excêntrico, que viajava pelo mundo com a mulher dele. E depois eu fazia um segundo personagem, que era uma aparição pequena, que era um príncipe. E aí tudo bem, porque era uma aparição pequena. Então, todas as vezes que as pessoas foram me chamando para fazer alguma coisa que fosse ligada à beleza, eu fiz 1 ou 2 vezes. Depois disso, eu fui sempre cortando tudo isso. Eu fiz o teatro de terror, que foi uma coisa antológica na década de 90, que foi um projeto criado no extinto Teatro da Praia, em Copacabana, pela Vicky Militello, e que era um projeto de terror mesmo, bem trash, assim. Até o Zé do Caixão participou, um monte de gente. Falabella, um monte de gente incrível, Rosa Maria Murtinho. E ali eu fazia os monstrinhos, eu fazia todos os personagens esquisitos. Então, essa sempre foi a minha busca. Quando eu monto a minha produtora em 96, aí definitivamente eu escolho fazer realmente os personagens que não tivessem nada a ver comigo, entendeu? Eu sou homem, eu não sou mulher, não tenho desejo nenhum de ser mulher, eu não sou o Quasimodo, não sou defeituoso, eu não sou o Gulliver que passa por todas aquelas viagens malucas que se torna pequenininho, eu não sou aqueles personagens todos do Solidão à Comédia, aquela velhinha, nem aquela prostituta decadente. Então, quanto mais se afastasse do meu eu, sempre foi uma escolha isso, entendeu? Eu me lembro num espetáculo, numa comédia que eu fui fazer, uma atriz bastante conhecida, que já era bastante cultuada na televisão, já tinha feito muitas coisas na TV Globo, e ali eu estava como comediante, né? Ela, antes de começar a leitura, ela questionou se eu ia conseguir fazer. Porque eu era um moço bonito, eu era um homem bonito, jovem, bonito. Então, eu sempre soube que eu tinha que provar
o meu talento o tempo inteiro, por ser um homem bonitinho, e as coisas acabaram se tornando um pouco mais razoáveis para mim, não digo fáceis, mas razoáveis, à medida que eu tomo a minha vida profissional nas rédeas, quando eu resolvo montar os meus próprios espetáculos e ser dono do meu nariz, entendeu? Qual que é o sentido da fama para você? A vida é impermanente. Então, o sentido da fama é muito mais a lealdade dos seus pensamentos e dos seus propósitos, da convicção daquilo que você quer ser e gosta de ser acima de tudo. Não adianta você querer entrar num trabalho, seja ele qual for, que não te dê o mínimo de prazer, que você não goste de fazer aquilo. Porque quando você gosta de fazer algo, você não faz para o seu chefe, você não faz para o seu patrão, você faz para Deus, você faz para você mesmo. É orgástico isso. Então, a fama, ela é decorrência da sua vocação e de pode parecer cafona, mas é a mais pura verdade. A fama é decorrência de amor. Eu sempre soube que as coisas seriam muito difíceis, mas muito difíceis para mim. E elas continuam sendo. Mas eu sempre soube que eu seria o que eu sou hoje. Que eu seria um cara respeitado e que eu conquistaria aquilo que eu mais quis conquistar, que era respeito. A fama é uma decorrência, porque a vida é impermanente, né? Agora, o respeito, você vai ser sempre apontado por ele. E isso não tem preço, assim. Eu nunca imaginei que eu fosse chegar nesse lugar mesmo, assim. Era um desejo ser respeitado. Nunca foi um desejo ser famoso, entendeu? Porque quando eu fui chamado para fazer A Fazenda, por exemplo, eu poderia ter ficado mais famoso, entendeu? Eu não quis. Então, é uma escolha, né? É uma escolha você ser famoso ou você ser respeitado. Você pode ficar famoso a qualquer minuto, qualquer um pode ficar. Hoje em dia é muito fácil, por um escândalo, por uma coisa qualquer que você venha fazer, por uma afirmação bombástica que você possa fazer na internet. Mas nunca foi meu caminho, nunca foi a minha escolha. Minha escolha sempre foi o meu trabalho, para que isso me imputasse o mínimo do mínimo de respeito, para eu ter uma vida mais ou menos razoável e que eu não precisasse ficar provando o tempo inteiro para todo mundo quem eu sou, embora isso é uma coisa que é constante, é natural da nossa profissão. Obrigadão pela aula. Imagina. Obrigado. Eu que agradeço demais o convite. Muito obrigado. Pelo tempo aqui comigo e muita saúde, mais 40, 50 anos de carreira. Nos brinde. Muitíssimo obrigado. Obrigado demais, Danilo, pelo convite. Eu sei que você está na batalha aí, estudando, e você está no caminho certo. Poucas pessoas fazem o que você faz, que é amar o teatro incondicionalmente, e às vezes as pessoas têm um grave defeito que é querer começar de cima. E ninguém começa de cima. E quando você ama verdadeiramente uma coisa, aquilo ninguém te tira. E você tem feito as escolhas certas, que é começar a estudar, e foi trabalhar num teatro, né, para estar inserido dentro do contexto, para ver gente, para ver atuações. E então são mecanismos que a gente vai encontrando, cada um com a sua história, né? Porque cada um tem uma história, para construir a sua própria história. Quantas histórias lindas de grandes atores nesse país começaram na cabine, operando som e luz, ou trabalhando como camareiros, entendeu? Porque você está ali inteiro amando o teatro. E eu amo as pessoas que amam o teatro. Mais sucesso, mais saúde, se cuida e a gente se fala, tá bem? Para todos nós. Muito obrigado. Obrigado aqui para quem assistiu. Abração, tchau. Gostou do vídeo? Você pode curtir, comentar e compartilhar com seus amigos. Você também pode se inscrever no canal, ativar o sininho e seguir nossas redes sociais para acompanhar nosso conteúdo. Até mais! Gostou do vídeo?
Você pode curtir, comentar e compartilhar com seus amigos. Ah, você também pode se inscrever no canal, ativar o sininho e seguir nossas redes sociais para acompanhar nosso conteúdo. Até mais!